Fala, nadador! Hoje eu vou te mostrar quanto tempo demora para você que não sabe nadar aprender a nadar do zero, com medo, sem medo. Eu vou te explicar tudo aqui para você de fato aprender a nadar. Eu sei que se você tá nesse vídeo, você já tá procurando como que é nadar, quanto tempo demora, como vai ser o processo de aprendizagem. Eu vou explicar tudo aqui dentro desse vídeo. Eu sou Conrado Lino, nadador de alto rendimento, personal swim, e hoje você vai sair daqui sabendo quanto tempo demora para você aprender a nadar de fato. Bora para esse vídeo que tá sensacional. Estabeleça o seu nível. O primeiro passo que a gente tem que dar para saber quanto tempo demora para a gente nadar, aprender a nadar de fato, é estabelecer o nível que a gente se encontra. Eu vou dividir aqui em 3 níveis. Primeiro nível, morro de medo de água e já tive algum trauma. Segundo nível, tenho um certo medo ali, um respeito pela água, mas até que entro com os meus sobrinhos ou entro para se der pé e ficar tudo bem. E já tive alguma experiência quando era criança, já consegui dar umas braçadinhas, mas eu nunca consegui nadar, atravessar a piscina nadando. Até dou umas braçadas, mas não chego a atravessar a piscina ou canso muito rápido. Esses 3 níveis são muito diferentes a maneira como a gente vai trabalhar. Porque se você tem medo por causa de algum trauma, primeiro a gente vai ter que resolver essa parte de medo e trauma. Se você tem esse respeito que você precisa ter, a gente vai ter um pouco menos de tempo, porque a gente só vai ter que ensinar as técnicas para que você se adapte à água e depois aprenda a nadar. Se você já dá umas braçadas, se você já consegue se virar mais ou menos, é só aprender a técnica de natação. No seu caso, é muito mais rápido. Você entendeu ali qual ponto você tá? Agora você consegue saber de fato quanto tempo vai demorar para você nadar. Vamos começar do mais simples. Para você que já dá umas braçadas e quer aprender só a técnica de natação, em um mês você tá nadando fácil, ok? Porque você vai aprender, vai passar por todo o aprendizado, mas, cara, em um mês já tá indo e voltando na piscina, já tá nadando legal, e aí a partir disso é fazer aulas, fazer treinamento para que você possa melhorar e evoluir. Se você tá no caso de respeita, tem um pouco de medo ali, mas não tem nenhum trauma, nada do tipo, de 2 a 3 meses, com certeza você tá nadando. Por quê? Vai demorar um mês para você se ambientar no meio líquido, fazer respiração inversa, fazer flutuação, aprender a fazer pernada mais um mês, e já começa a fazer abraçado, deslize, e aí começou a fazer o nado completo. Então vai demorar ali uns 2 meses, no máximo 3. Para você que tem trauma, a gente vai ter o mesmo tempo desse pessoal que tem medo e respeito, depois que você superar o seu trauma. Talvez o que você precise fazer é ir para uma aula de natação, onde o professor esteja na água com você, respeite o seu processo e vá mostrando maneiras de você ficar com o rosto mais próximo da água, de você fazer a respiração inversa, de você fazer flutuação com o auxílio do professor. Todo esse processo vai demorar ali uns 2 meses até o professor desgarrar de fato de você. Mas de verdade, em um mês você consegue estar superando esse trauma, dependendo do nível, mas normalmente é mais ou menos 1 mês a 2 meses, e depois mais 2 meses para você estar nadando igual o pessoal que respeita, mas quer fazer. Para esse caso de tenho medo, cara, tenho trauma, eu sugiro fortemente que você esteja na presença de um professor presencial dentro da água. Nos outros 2 casos, a gente tem a possibilidade do professor estar na água, que seria melhor, mas tem a possibilidade também de fazer sem estar com o professor presencial. Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. E se você tá gostando desse vídeo, lembra de se inscrever no canal, curte esse vídeo, que ajuda demais a gente a chegar em mais pessoas. E o vídeo é gratuito. O clique no curtir é gratuito e ajuda a gente demais. Muito obrigado a todo mundo que sempre curte, sempre comenta nos vídeos, e bora continuar esse vídeo. Aprendizado caso você tenha medo/trauma. Se você tem medo e trauma, o que eu sugiro que você faça? Aula presencial, o professor vai estar na água com você e ele vai respeitar os seus limites. Eu tive casos de alunas que não conseguiam entrar na água. Então, o respeitar o limite era, senta na borda e coloca o pé na água. Por quê? A pessoa tinha muito trauma, tinha quase morrido afogada. Essa pessoa foi o caso mais difícil que eu tive na vida, e ela levou 6 meses para conseguir nadar 100 metros sem parar, já em alta intensidade. Em 3 meses, ela já nadava sozinha, mas ela teve esse processo de 1 mês e meio, 2 meses, de tirar o trauma dela e aceitar que a água era um lugar tranquilo, seguro. Ela tinha até dificuldade para lavar a cabeça, porque ela lembrava do trauma que ela tinha tido. Então a natação mudou a vida dessa pessoa, e hoje ela consegue nadar com tranquilidade. Então a ideia é, primeira aula, coloquei ela sentada para bater perna na borda. Só. Foi o que ela conseguiu fazer.
Depois, ela aprendeu a entrar pela escadinha de costas, ficar com água na cintura. Aí, mais pra frente, a ficar com água um pouco mais próximo do corpo, o rosto mais próximo da água. Mas ela demorou para colocar o rosto na água. Depois que a gente aprendeu a fazer respiração, fazer o trabalho de controle, de caminhada na piscina, a gente começou a colocar o rosto na água. E aí, depois disso, foi tudo desenrolando. Mas sempre eu estava com ela, sempre de mão dada com ela, porque ela precisava, no caso dela, ela queria estar de mão dada, se sentir mais segura assim. Tem gente que prefere segurar na borda, na raia, na barra. Cada pessoa vai ser um jeito. O que precisa? O professor ter o respeito de não dar um passo além do que o aluno deseja. O que o professor vai fazer? Mostrar, você não consegue colocar o rosto na água, mas e se a gente ficar mais próximo? É mostrar maneiras de fazer com que a pessoa consiga nadar. E aí, depois que a pessoa venceu esse trauma, a gente vem para a segunda parte, a segunda fase do aprendizado, que é aprender a nadar de fato. Processo de aprendizagem de natação. Para você que respeita a água, mas não tem medo, você pode aprender com o professor presencialmente, sim, e eu acho que é muito mais válido. Porém, tem alguns professores que não entram na água com você. Então, se o professor não entra na água com você, você pode fazer também de maneira online. A gente vai falar disso lá para a última parte. Mas fato é, o que você precisa fazer é aprender 3 coisas básicas. Adaptação ao meio líquido, que é caminhar pela piscina, passear, fazer respiração inversa, que é muito importante, e aprender a flutuação. Aprender esses 3 passos, você está pronto para aprender a fazer pernada, fazer braçada, fazer deslize. Esse processo, apesar de ser bem detalhado, se ele for bem divididinho, ele fica simples. Se a metodologia for progressiva, ele fica simples. Não adianta o professor olhar pra você e falar assim, entra na água e nada 100 metros que eu quero te ver nadando, e você nunca nadou. Você não vai saber o que fazer. Não, bate perna aí, 4 chegadas, e vira as costas e fica no celular. Isso não vai dar certo. O que você precisa é de um processo e entender qual é esse processo. Então, respiração inversa, aprender a inspirar pela boca e soltar ar pelo nariz. Aprender a fazer flutuação, deitar na água, relaxar o corpo, ficar em cima da água. Se o professor presencial está dentro da água com você, é muito mais fácil. Agora, se não, cara, você vai precisar de pranchinha ou você vai precisar de macarrão para que você possa aprender essa parte de adaptação ao meio líquido. E aí a gente vem para a parte de realmente aprender a nadar. Qual é o processo de aprender a nadar? O processo da natação. Adaptou ao meio líquido? Agora a gente vai fazer pernada na borda, a gente vai fazer pernada com prancha, então segura a pranchinha, levanta um pé, levanta o outro, com o rosto na água, depois fica em pé. Tem vários exercícios que a gente pode fazer. E esses exercícios vão demorar aí, cara, 1 mês se você já dá aquelas primeiras braçadas, mas é importante você fazer os exercícios para ter a base do antes, para depois conseguir girar o braço da maneira correta, bater a perna da maneira correta, fazer uma respiração da maneira correta. Inclusive, a gente já tem um curso pronto para você que quer aprender a nadar do zero. Se você tem uma piscina que dê pé, se você está em segurança para aprender a nadar, e se você não tem medo, trauma, coisas do tipo, você consegue aprender de maneira online do zero ao nado crawl em 4 semanas. A gente vai fazer adaptação ao meio líquido, aprendizagem de respiração, flutuação, aprendizagem de pernada abraçada e depois aperfeiçoamento. Nessas 4 semanas, você consegue, com 3 aulas por semana, aprender de fato a nadar. Eu vou deixar até o link aqui embaixo para você conhecer esse curso. Mas o que é importante para que você aprenda a nadar de maneira sozinha, ou com o professor fora da água que nem só olha pro celular e não olha para você. Você precisa ter uma piscina que dê pé, estar em segurança. Eu gosto muito de piscina de clube, porque sempre tem o salva-vidas que pode ficar esperto para você. Então qual é a lógica? Se você quer aprender a nadar, faça caminhada na piscina, para aprender como é a piscina, onde é fundo, onde é raso, onde dá pé. Aprenda a ficar em posição horizontal, voltar para a posição vertical, que tem gente que tem dificuldade. Como ficar embaixo da água, como ficar em cima da água, como bater perna de crawl, como girar o braço de crawl, como usar as pranchinhas, os melhores educativos. E depois é girar o braço, bater a perna e ter resistência para fazer isso. Então, um resumo final de quanto tempo demora para a gente aprender a nadar. Se você tem trauma, de 3 a 6 meses, no máximo. Eu acho que em 3 meses você faz. Se você tem respeito pela água, vai depender do quanto você tem intimidade com os esportes. Se jogou bola quando criança, se correu, se sabe correr, se não sabe. Quanto mais atividade física você fez de diferentes áreas, mais rápido vai ser sua aprendizagem. A gente fala aí de 1 mês até 3 meses, dependendo de qual é a sua intimidade com o seu corpo e como você consegue aprender os exercícios. E depois, para quem já dá umas braçadinhas, mesmo que não atravesse a piscina, cara, em 1 mês você tá nadando tranquilamente. Inclusive, se você faz parte do 2º ou do 3º grupo,
tem o curso aqui do zero ao nado crawl em 4 semanas, que é sensacional. Eu vou ficando por aqui, eu sou Conrado Lino, esse é o vídeo de hoje, uma boa semana pra você e bora nadar mais rápido.